Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto, que Deus possa falar a sua vida. Compartilhe esse culto para a maioria de pessoas que você conhecer, não esqueça de deixar o seu joinha e vamos louvar o nosso Deus, amém? Eu
Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.
noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora passa um pouquinho das 19h30, provavelmente, você deve estar chegando à sua casa, porque 20 horas temos que estar todo em nossos lares. E esse culto nós estamos gravando, para que assim você possa desfrutar da palavra de Deus. Mas hoje é terça-feira, primeira terça-feira deste mês de março. E eu creio que é um momento muito apropriado para que nós possamos colocar diante de Deus a nossa vida secular. Colocar diante de Deus a nossa profissão, a nossa atividade. Seja você um colaborador numa empresa, seja você um empresário, empreendedor, profissional liberal. É um momento mais que apropriado. É o início deste mês de março. E eu tenho certeza, e eu ouço rumor de grande mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre a economia, sobre aquele que está na presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar, a se colocar diante de Deus. Consagre agora a sua vida profissional diante dEle, para que Ele possa fazer abundantemente mais sobre a sua vida. E eu te convido agora, ligue-se ao trono da graça de Deus. Você vai ficar em casa por um tempo, não podemos nos deslocar a partir das 20 horas. Então vamos nos ligar com o Senhor, vamos aproveitar este tempo para que a palavra de Deus possa descer aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, aí está o teu povo, Senhor, que se coloca agora diante de Ti, ó Pai, neste início de mês, Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos consagrar a Ti, ó Pai, as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor não for à nossa frente, ó Pai, que o Senhor não caminhar conosco, ó Pai, não adianta sair do lugar que estamos. Foi isso que Moisés falou a Ti, Pai, e nós falamos a Ti neste momento, nesta hora, Senhor. Sê conosco e vai à nossa frente. Queremos consagrar a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, a vida profissional dos Teus filhos e filhas, Senhor. Todo aquele, ó Deus, que tem um trabalho, colaborador numa empresa, ó Deus, abençoa esta vida, Senhor. Derrama bênção e derrama graça. Prospera os seus caminhos. Dá sabedoria, discernimento e inteligência, para que possa fazer abundantemente mais, ó Deus, e desponte, ó Pai, como sabedoria que vem do alto, ó Pai, e assim possa auxiliar esta empresa a ser bem-sucedida, Senhor. Queremos pedir também, ó Deus, àquele que busca uma recolocação no mercado. Deus Todo-Poderoso, abra as portas, Senhor. Tu és o Deus do impossível. E não importa a situação econômica, não importa o que aconteça, o Senhor é aquele, ó Deus, que pode abrir portas. O Senhor é aquele, ó Deus, que pode, ó Pai, abrir uma oportunidade. Por isso, prospera, Deus, ó Pai, os empresários. Derrama sobre eles também, ó Pai, a Tua bênção e a Tua graça, para que assim possam ampliar suas tendas, Senhor. Possa alargar suas tendas. E assim possam abençoar muitas vidas, muitas famílias, Senhor. Olha por aquele, Pai, empresário, empreendedor, ó Deus, profissional liberal, ó Deus Todo-Poderoso, que está na Tua presença, que o Senhor possa abrir portas e abençoar cada um deles, Senhor, para que possam recolher, ó Pai, a sua empresa, Pai, as suas vidas, ó Deus, bênção e graça, para que todos que estejam ao seu lado sejam abençoados. Nós queremos colocar cada um destes nas Tuas mãos, ó Pai, na certeza que o Senhor é aquele que opera, aquele que faz maravilhas, ó Pai, sobre a nossa vida. Por isso nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. Receba a bênção de Deus, porque Ele é aquele que pode nos abençoar, independente do dia, independente da hora, do local, não importa. Deus é onisciente, onipresente, Ele quer te abençoar agora mesmo. Amém? Querido, aproveita agora que você está aqui nos ouvindo, sai um pouquinho aí do chat, clica lá no joinha, no gostei, né, no like, para que possa impulsionar a nossa transmissão, possa impulsionar esse culto e assim mais vidas sejam abençoadas. Olha, e você pode também ser um missionário, missionária, então compartilhe o link desse culto com mais pessoas e assim muitas vidas serão abençoadas, poderão receber a palavra de Deus. E temos sabido de quantas pessoas têm recebido o link da transmissão por um compartilhamento e têm participado conosco. Então você que enviou esse link, essa pessoa então recebeu o galardão de missionário, de missionária, uma bênção de Deus te aguarda, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem a sua vontade. Amém? Se você nos assiste pela primeira vez, é novo no canal do YouTube da IBNC, seja muito bem-vindo. Queremos te conhecer, coloque aí no chat de onde você é, se é a primeira vez que participa conosco, para que assim os irmãos vão colocar agora no chat aí um link para que você possa, se desejar, preencher
com algumas informações, faremos contato contigo, se for do teu desejo, e assim poderá estar em comunhão, ligado com aquele que é da família de Deus. Amém? Amados, nós também fazemos todo culto, a oportunidade de abençoar aquele que entrega o seu dízimo e a sua oferta. Talvez você já tenha feito isso nos dias anteriores, fez hoje ou fará nos próximos dias, porque agora é de maneira eletrônica, né? Normalmente de maneira eletrônica. A maioria está fazendo assim para que não corra risco de estar se deslocando em alguns lugares. Então, você pode ver aí na tela, você deve estar vendo, agora você tem a opção de fazer um depósito na conta da igreja, tem os dados da conta da igreja. Você tem a opção também de fazer um Pix, que é o método mais moderno que nós temos aí, é instantâneo, é bem rápido, é muito bom de usar. Tem também aí os dados do PicPay, você pode utilizar o PicPay, ou entrar no site da igreja, tem mais formas que você pode contribuir também. Uma outra alternativa seria vir até aqui à igreja, mas nesses tempos, todos de toque de recolher essa situação toda, desaconselhamos. A não ser que você deseje mesmo fazer assim, então você pode vir, será muito bem-vindo, mas deve então ligar na secretaria e agendar um horário para que possa ser feito com bastante segurança. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida e abençoar, porque você tem sido fiel, como Deus tem sido fiel para conosco também, para contigo, você tem devolvido agora ao Senhor num gesto de fidelidade e consagração das suas finanças a Ele. E a oferta é quando estamos cheios de amor por aquilo que Deus tem feito e damos mais, porque nós queremos nos alegrar, estamos alegres pelo que Ele tem feito em nossa vida. E eu quero orar pela sua vida agora, pedindo a bênção e a graça do Senhor. Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua bênção, Pai, e a Tua graça sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai, sobre todo aquele que tem depositado, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa, os dízimos e as ofertas, Senhor. Pedimos neste momento a Deus que o Senhor possa, ó Pai, abrir as janelas do céu, Senhor. Repreender o devorador, ó Pai, conforme diz a Tua palavra. Retirar o céu de bronze que impede a prosperidade, ó Pai, e colocar um céu, ó Pai, maravilhoso e aberto, que venha, ó Pai, bênçãos e chuvas de bênçãos sobre o Teu povo. Independente de qualquer situação, independente, ó Pai, de qualquer circunstância, porque Tu és um Deus que faz, ó Pai, o impossível àqueles que Te buscam, Senhor. Por isso nós ministramos agora, Pai, uma bênção tremenda, Pai, abundante de prosperidade sobre os Teus filhos e sobre as Tuas filhas. Medida sacudida, recalcada e transbordante. Não somente, ó Pai, da prosperidade, ó Pai, financeira, que nos vem à mente quando falamos de prosperidade. Pensamos logo em finanças. Mas pedimos que além das finanças, o Senhor abençoe também de prosperidade física. Que nesse tempo o Teu povo seja guardado, ó Pai, de tudo aquilo que está no mundo, toda doença, todo vírus, bactéria, Pai, tudo que possa existir, Senhor. O Senhor possa cuidar do Teu povo e dar, Pai, prosperidade no corpo físico, que é a saúde. Fortalece, ó Pai, o sistema imunológico de cada um, nós Te pedimos, Senhor. Somos necessitados de Te mover em nossas vidas. Pedimos também, ó Pai, a Tua bênção de prosperidade sobre a nossa vida emocional. Porque nesse tempo, Pai, que estamos distantes uns dos outros, ó Pai, e o Senhor nos criou com pessoas que têm comunhão e desejam andar em comunhão. E quando temos essa dificuldade por questões, ó Pai, físicas, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos consolar, Senhor. Venha tocar em nossos corações, venha animar os nossos corações e venha dar, ó Pai, paz, para que sejamos fortalecidos no corpo, ó Pai, emocional, pois da prosperidade emocional. Dá também, ó Pai, prosperidade espiritual, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, derrama Teus dons espirituais, oh Deus, que possa haver batismo do Teu Espírito Santo nas casas agora, que Teu povo possa receber agora o toque do Teu Espírito Santo, como tem me tocado agora neste momento, Senhor, tocar agora também nas vidas, ó Deus Todo-Poderoso, para receberem o Teu toque, para receberem a edificação do Espírito Santo, para saberem que Tu está presente, Pai, independente de não estarmos fisicamente aqui no templo, mas que o Senhor tenha operado abundantemente sobre o Teu povo. Nós queremos um Deus invisível, mas real e presente. E a Ti, ó Pai, que nós clamamos neste momento com toda a sorte de bênçãos para o Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém. Continuemos louvando ao Senhor. Abriu, não há outro igual a Deus.
cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Glórias a Deus. Gratidão ao Senhor por mais um culto da promessa. Gratidão ao Senhor por mais um culto na presença dEle. Convido você à leitura bíblica deste culto em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12, os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2. Então, quem puder, coloque aí no chat, né? Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Bom, eu pretendo trabalhar nessa mensagem com a ideia do nosso olhar. Todos os irmãos sabem que este olhar significa a nossa perspectiva, a forma como enxergamos as coisas. Mais do que simplesmente ver, né? E eu enxergo, mas eu dependo de óculos para uma série de coisas, né? Especialmente para longe, eu dependo do óculos. E mais do que simplesmente se enxergar, eu estou enxergando aqui a câmera, eu estou enxergando atrás da câmera o Júnior, estou enxergando todas as poltronas da igreja. Mais do que enxergar as coisas, é como enxergamos as circunstâncias, as situações, as perspectivas. E isso nos revela muito sobre quem somos, o que fazemos. Isso é perceber a vida. E muitas vezes nós olhamos nas situações e nas circunstâncias, às vezes ao longo de uma semana ou de um final de semana, e vemos, por exemplo, homens e mulheres que nós normalmente chamamos de homens e mulheres de Deus, fazendo coisas que não foram legais, que feriram aquilo que nós chamamos de bom testemunho. E o bom testemunho, desde que eu sou criança dentro de uma igreja cristã evangélica, e eu sou desde que pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu estive dentro de uma igreja cristã evangélica, eu sempre percebi e sempre fui ensinado que um crente tem que dar bom testemunho. E quando fala de um crente dar bom testemunho, fala de um crente que fala a verdade, cumpre as coisas, que se por acaso pega algo emprestado, embora não seja o melhor, devolve aquilo que pegou emprestado, que foge da mentira, que não é adepto da corrupção, enfim, todas as coisas que dizem respeito a ser um bom crente. A Bíblia diz que, inclusive, esse homem, essa mulher de Deus, não deve sair da boca dele palavras torpes, não deve ter um ânimo dobre, enfim, muitas coisas que dizem respeito a esse bom testemunho. Mas fato é que qualquer um de nós pode, e em algum momento já incorreu, numa situação onde o seu testemunho não foi lá grande coisa, foi um testemunho ruim. Em tempos de internet e de exposição através das redes sociais, isso se expõe demais, né? E quantas pessoas são os chamados famosinhos da internet, os influenciadores, os digital influencers, inclusive dentro do meio evangélico, que podem errar e podem dar em algum momento um mau testemunho. E as pessoas acabam por abandonar a fé por conta disso. Muitas vezes, pessoas abandonaram a fé, não porque deixaram de amar a Deus, ou porque deixaram de acreditar em Deus, ou algo assim, mas porque se decepcionaram com pessoas que deveriam ter um padrão de comportamento. Muitas vezes isso significa este olhar, estão olhando para pessoas, e uma das coisas importantes na vida cristã é, olhe para Deus, porque se você olhar para Deus, Deus é aquele em quem não há sombra, né, de transformação, ele não tem variação, o seu ânimo não é dobre, o seu humor não é transformado com as circunstâncias. Deus é Deus, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e nele nós fomos forjados, e nele nós estamos estabelecidos, ele é a nossa rocha, nele estamos estabelecidos, por isso precisamos olhar para ele. Mas muitas vezes os nossos olhos, e aí mais uma vez eu digo, não estou falando desses olhos, mas da percepção de mundo, acabam nos errando, quando desviamos o olhar. Esse olhar, essa perspectiva, determina o nosso rumo.
Esse olhar determina as nossas escolhas, nos ajuda a fazer escolhas. Então, exatamente porque eu fui ensinado desde a infância a honestidade, ser sim, sim, não, não, e uma série de coisas, as minhas atitudes são baseadas nisso, são pautadas nisso. Então, é por isso que, se eu vejo algo de mau testemunho, eu posso achar, nossa, que ruim, ou, olha, não posso aceitar que alguém minta ou roube, porque o meu olhar foi ensinado a isto. Ainda bem que o seu também, eu tenho certeza, foi ensinado a isso. O nosso olhar, a nossa perspectiva vai nos ensinar muita coisa sobre o rumo da nossa jornada. Então vamos entender esse olhar e pensar. Há o olhar que não vê com os olhos humanos, e nós somos chamados a isso. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 3, logo no comecinho, que Pedro e João, os apóstolos, subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles tinham um determinado momento que eles se dedicavam à vida de oração. E era levado sempre um homem que era coxo de nascença, ele desde que nasceu era coxo. E colocavam ele diariamente na porta do templo. E esse templo, essa porta se chamava Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. É quase como se alguém da família, a Bíblia não deixa claro isso, ou se as pessoas com quem ele caminhava, amigos, eu não sei exatamente o que, falassem assim, olha, você não serve para muita coisa, então vamos fazer o seguinte, nós temos que dar um jeito de você ganhar dinheiro, então a única forma de você ganhar dinheiro para se sustentar é pedindo esmola, então vamos fazer o seguinte, a gente leva você sempre e te coloca na porta do templo. Até porque as pessoas que estão saindo ou entrando no templo estão sendo levadas para uma vida de oração, de devoção, e elas, ao saírem de lá, depois de um tempo de oração, certamente vão olhar para você, sua situação de coxo, doente, e vão dizer assim, nossa, que falso eu sou se eu estava orando e falando com Deus e não sou capaz de dar uma esmola para alguém. Então, isso vai mexer com o coração das pessoas, elas vão acabar te dando esmolas ali, e você vai juntando um dinheirinho, vai pelo menos matando a fome, resolvendo isso. A Bíblia não dá mais detalhes, se esse homem tinha uma casa, tinha uma família, ou qualquer coisa parecida com isso. Mas ele ficava sempre com aquele olhar na porta, como um mendigo esmolando, ele estava esmolando, e há um olhar de um pedido, há uma perspectiva, há uma face de mostrada. Então, quem olha para um mendigo que está coxo e fala para ele, olha, esse cara não tem cura, esse cara não tem perspectiva, esse cara não tem chance. É muito diferente dos dias atuais, onde é possível uma série de perspectivas. Tá? Estou falando de um contexto bíblico. As pessoas iam olhar para ele e falar, bom, o que me custa dar uma moeda? E dava sempre uma moeda. E ele sempre olhava com essa perspectiva para as pessoas, dizia assim, olha, você estava orando, não estava? Você estava falando com Deus. Você não tem vergonha de você estar falando com Deus, você tem duas pernas com as quais você anda normalmente, você tem dinheiro, e eu estou aqui coxo, não posso fazer nada, não posso nem ir lá para dentro, você não tem vergonha de não me dar ao menos uma moeda? Certamente essa jogada funcionou por muito tempo, e era um sentido de vida, era uma perspectiva dele. E quando Pedro e João chegaram ali, ele fez a mesma coisa, porque exatamente alguém que só tem essa perspectiva de vida, e não estou falando meramente de um coxo, mas de alguém que acha que não pode progredir, de alguém que acha que não pode ir adiante, de alguém que acha que depende de tudo dos outros e precisa mendigar, ele fez com Pedro e com João exatamente a mesma coisa. E ele olhou para eles e eles disseram, olha para nós, dá uma boa olhada aqui para nós, né? Eu imagino que eles não deviam estar com trajes muito chiques, eram homens razoavelmente rudes, digamos assim, em termos de vestuário, e eles falaram, olha, dá uma olhada aqui para nós, olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele foi curado, foi abençoado, aquele foi um dia mais que especial. Pessoas que antes levavam para esmolar, com certeza foram impactadas, porque simplesmente num determinado dia qualquer, eles levaram aquele homem de manhã para cumprir o seu, digamos, expediente do dia, e quando chegaram para buscá-lo, ele não estava lá, e ele não estava lá não era porque ele foi levado para outro lugar, é porque ele se auto-levou para outro lugar. A partir de agora ele podia andar, ele podia deixar de esmolar. Vemos
que essa é uma perspectiva maravilhosa, porque aquele homem tinha um olhar humano apenas. Ele só enxergava que aquelas pessoas poderiam dar a ele uma esmola. Às vezes, nós estamos exatamente assim. Por termos um olhar apenas humano e esquecemos que há algo sobrenatural, nós ficamos numa situação onde nós só enxergamos aquilo que estes olhos veem. E quando eu falo estes olhos veem, é aquilo que nós podemos enxergar circunstancialmente. Talvez para esse final de terça e quarta em diante, você tenha um olhar de ausência de esperança, um olhar de ausência de perspectiva, porque sim, eu sei, vivemos um tempo completamente diferente nessa geração, absurdamente diferente, porque eu jamais imaginei que viveria uma situação como essa, jamais, e não tenho vergonha em dizer que jamais imaginei. Jamais pensei que viveria uma situação como essa, de uma pandemia, e de fecha, e lockdown, e abre, restringe, e tantas discussões, e tantas circunstâncias, tantas incertezas, e um dia eu vi alguém dizendo o seguinte, que é como se a pessoa se sentisse num pesadelo que não acaba, e eu entendo o que a pessoa disse, compreendo perfeitamente, só que, diante dessa circunstância, diante dessa adversidade, é tempo do nosso olhar estar focado em Deus. Vale a pena você ouvir a mensagem que foi ministrada no culto da juventude do sábado, que está disponível aí, inclusive no nosso canal do YouTube, sobre aguardar ao Senhor em silêncio. Vale a pena você dar uma olhada lá. Porque às vezes nós dizemos que aguardamos ao Senhor, e até não estamos falando muito, porque é um tempo meio recluso, as pessoas podem estar meio caladas, mas estamos inquietos. Vale a pena dar uma olhada lá. A declaração também, quando a gente olha, daquele salteador lá na cruz, ladrão na cruz, que fala assim, olha, você não é o filho de Deus, desce daqui, tira a gente daqui, e tal, essa coisa toda, né? E o outro que fala assim, você não está entendendo, ele é o filho de Deus, Senhor, tem misericórdia, quando você, lembra-te de nós lá, quando o Senhor estiver no seu reino, e Jesus estava todo estragado, espancado, machucado, sangrando, tudo destruído, mas aquele homem, a perspectiva dele era espiritual, ele conseguia olhar espiritualmente. Então, a primeira coisa é, vamos buscar, enxergar as coisas numa perspectiva espiritual também, vamos procurar enxergar a vida numa perspectiva espiritual também. Mas como fazer isso? Bom, os desafios estão aí postos, não estão? Você sabe quais são os seus desafios, da quarta, da quinta, do final de semana? Você sabe quais são as suas lutas desses próximos dias, para que o seu olhar seja um olhar além daquilo que você está percebendo humanamente falando? Não há outro caminho, é a oração. É buscar Deus, me faz enxergar o que está acontecendo aqui, me faz perceber o que está acontecendo e o que eu posso mudar. Segundo lugar, é preciso entender e perceber e estabelecer para nós, você percebe, você entende e você estabelece para si um olhar que enxerga também os seus erros. Quando Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu, e ele fala nessa parábola que dois homens, foram ao templo para orar, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu era considerado o religioso, espiritual, abençoado, consagrado. O publicano era o cobrador de impostos, sujo, pecador, miserável. Então, naquela parábola de Jesus, no momento da oração, o fariseu, está orando em pé, com as mãos levantadas ali, enfim, não tem problema nenhum você orar em pé, de joelho, você ora como você achar melhor, desde que o seu coração esteja prostrado, isso que importa, tá bom? O seu coração tem que estar prostrado, porque às vezes o cara está lá ajoelhado, mas o coração dele está mais em pé, do que aquelas sequoias gigantes lá nos Estados Unidos, Então, o coração tem que estar prostrado, o coração tem que estar dobrado diante do Senhor, mas aquele fariseu estava em pé, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores,
injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu fico olhando essa parábola aqui, né? Lendo essa parábola, ainda bem que é uma parábola, mas Jesus não contava parábola tipo história da carochinha, né? É algo verdadeiro, é algo que acontecia. Você imagina, eu não sou como este publicano aqui, aquele publicano ali, eu jejuo. Sabe que elogio a si mesmo é uma coisa tão perversa, né? Ele fala, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, tudo quanto ganho. Olha, quando Jesus, por exemplo, nos ensinou, e quando a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, sobre o jejum, fala que nós devemos jejuar, mas sim, você deve lavar o seu rosto, deve estar com a pele boa, deve estar com aquela cara, não é para ficar fazendo aquela cara de, estou jejuando, tipo, porque daí, né, aí você está querendo que os outros vejam, não é bom, está errado. Mas o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. O publicano estava com a cabeça baixa, batia no peito dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador. Os soberbos, né, a Bíblia diz que Deus, assim, não resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Esse publicano, ele tinha um olhar, uma perspectiva de autoconhecimento e de humildade. Ele reconhecia o próprio erro. É só nós pensarmos no Salmo 139, quando diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, vê se há em mim, Senhor, vasculha aí. É uma ousadia do salmista que está dizendo, olha, eu não quero ter na minha vida cômodos, na minha alma, cômodos, como dizer, que o Senhor não tem acesso. Não quero ter quartos que o Senhor não tem acesso, quartos na alma, que o Senhor tem acesso a toda a minha vida. Então, o olhar que reconhece o próprio erro. Meus irmãos, 2 coisas já vimos, importantíssimas. Primeiro nós não devemos olhar apenas perspectivas humanas. Pessoas erram, pessoas falham, pessoas ficam doentes. Não podemos ter esse olhar. O segundo olhar é olhar para si próprio, um reconhecimento do nosso próprio erro. É essa perspectiva do errei, posso melhorar, Deus sonda-me. Até porque, quando a gente tem um olhar sobre si mesmo e percebe o seu próprio erro, nós arrancamos a perspectiva da soberba. Sabe por quê? Nós acabamos por errar quando observamos a culpa só no alheio. Quantas vezes o erro não é do alheio, mas é seu mesmo? Finalmente, então, de tudo isso, é preciso entender que o nosso olhar tem que estar voltado para o Salvador. O nosso olhar tem que estar voltado para o Salvador. Nós precisamos ter a consciência de que Ele é a nossa inspiração, o Senhor. Quando lá, nas cartas da prisão, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele diz, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque no Senhor nós conseguimos nos alegrar. Aleluia! No Senhor nós conseguimos nos alegrar. Nas circunstâncias, quantas vezes a gente se entristeceu? Confesso, muitas vezes, por circunstâncias. De pessoas, sim, possível, claro. Mas circunstâncias da vida, também, claro. Claro. Essa semana, na sexta passada, na verdade, com o advento dessa mudança de regras, esse decreto novo, de isolamento social, com mais restrições, não é à toa que esse culto de terça, ele está gravado, e nós gravamos dentro do horário, para não ultrapassar as 20 horas, com muita responsabilidade, fazendo a nossa parte. Mas eu fiquei triste. Eu postei, inclusive, nas minhas redes sociais, olha, que eu estava em oração, porque estava triste.
triste pelas pessoas que se foram, triste pelas pessoas que estão doentes, internadas ou passando mal nas suas casas, triste pelas pessoas, por todos aqueles que perderam todas as suas condições de subsistência no seu trabalho, foram mandados embora. Todos fomos impactados, todos foram e fomos, e estamos impactados. Mas por isso, uma vez mais, é que quando o salmista, nós falamos, sonda, meu Deus, conhece meu coração, a gente também está colocando isso diante do Senhor, sonda meu coração, Senhor, vê se, como é que está aí, E quando olhamos para a carta de Paulo, quando ele fala assim, ele da prisão, ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, a gente entende, olha, a minha alegria está posta no Senhor, e quando a minha alegria está posta no Senhor, há um valor de eternidade, Ele é a nossa inspiração. Lá em Êxodo, no capítulo 32, nos versículos 12 a 15, Moisés disse a Deus, o Senhor, Êxodo 33, versículos 12 a 15, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém, não me dissestes quem irá comigo. Moisés estava tendo uma conversa com Deus, muito assim, tete a tete. Disseste que me conheces bem, e que estás contente comigo. Agora, se isto é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Uma conversa muito íntima, uma conversa de alguém que tinha um relacionamento com Deus. Sensacional. Mas o que eu tiro de tudo isso? O Senhor tinha dado uma comissão a Moisés, comissionou Moisés para uma obra. Maravilhoso. Mas nessa conversa da comissão, Moisés falou assim, ok, eu entendo que o Senhor está dizendo que eu posso fazer essa obra, mas o Senhor não me disse quem vai comigo. É claro que é um jogo de palavras, porque o que Moisés queria ouvir é exatamente o que ele ouviu. E o Senhor falou assim, eu vou com você, e eu lhe darei a vitória. Ou seja, Moisés, você tem virtudes, mas é porque eu vou com você, que você vai ter vitória, porque eu lhe darei a vitória. E Moisés se resigna e diz assim, Senhor, não me faça sair deste lugar se o Senhor não estiver comigo. Essa é a perspectiva, essa consciência de olhar para Ele e dizer assim, é porque o Senhor está comigo que eu prossigo, é porque o Senhor está comigo que eu posso ir adiante. Por isso o meu olhar, a minha perspectiva, o meu perceber da vida é, eu estou com o Senhor. Que ousadia! Que ousadia dizer, eu estou com o Senhor. Vamos reformular? É porque o Senhor está comigo que eu posso ir adiante. Aleluia! É porque o Senhor está conosco. E Ele, quando diz que o Senhor Jesus seria o Emanuel, Deus conosco, e quando o próprio Senhor Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias, e quando ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando fala do vale de ossos secos, diz que o Senhor o tomou pela mão, e o Senhor andava com ele. Se tivermos que andar pelo vale das lágrimas, o Senhor estará conosco. Deus é o Senhor que está conosco no meio dos vales, o Senhor que está conosco no meio dos vales, mas tudo isso só será possível se o seu olhar, se a sua perspectiva, se a sua forma de enxergar as coisas for esta, eu não olharei para as circunstâncias, eu não olharei para as pessoas, eu olharei para o meu Deus. Luizão, mano nosso aqui da igreja, uma frase dele que eu anotei, já tem tempo, onde ele diz assim, se eu não olhar apenas para ele e crer no seu cuidado, fico facilmente abalado e temeroso.
Se eu não olhar apenas para Ele, para Deus, e crer no seu cuidado, fico facilmente abalado e temeroso. Portanto, caminhando para concluir essa mensagem, eu lembro de uma perspectiva que eu acho muito legal, que é assim: se você quiser desanimar, olhe para si. Se quiser se decepcionar, olhe para as pessoas. Se quiser vencer, olhe para Deus. Vou falar de novo, presta atenção. Vou falar de novo, presta atenção. Olha que legal, eu gosto muito disso. Fala muito comigo isso. Se quiser desanimar, olhe para si. E por quê? Porque às vezes você olha para você e fala: eu não dou conta. Ó vida, ó céus, não é? Se quiser desanimar, olhe para si. Se quiser se decepcionar, olhe para as pessoas. Claro que há pessoas que você olha para elas e se inspira para o bem. Mas se você quiser vencer, olhe para Deus. Se você quiser vencer, olhe para Deus. Então eu quero orar nesse momento por você. Mas já quero orar também pelas marchas. Sabem os irmãos que todas as terças-feiras, nós temos as nossas marchas de oração. Assim como nos cultos de quarta-feira. E nesse momento de marcha de oração, o que é uma marcha de oração? É um propósito de oração. E é um propósito de oração poderoso, que vem de Deus para a nossa vida. Porque você, nesse momento do culto, você para o que está fazendo, e você passa a prestar atenção no momento seu de oração com Deus, e é uma corrente de oração que nós fazemos. Então, mas o que se exige nessa nossa corrente de oração? Que você ore. Não se exige uma oferta de amor, nada diferenciado, apenas que você ore. Mas você vai colocar um propósito de oração de 7 semanas. Nós que estamos aqui, nós da equipe, do louvor, do som, Jefferson está lá em cima no som, aleluias, abençoando, nossa equipe de câmeras aqui, estamos num grupo muito restrito. Nós também nos dedicamos a esse momento de oração, daqui. E você na sua casa, talvez com a sua família, pedindo por alguém, pedindo por questões emocionais, pedindo por questões espirituais, pedindo por situações materiais. Vamos juntos? São 7 semanas, 7. Para não ter equívoco, né? 7 semanas, juntos. E eu tenho um pedido. Eu peço que você coloque, se você pode fazer uma marcha por alguém que você não conhece? Você pode fazer? Faça uma marcha por alguém que você não conhece. Mas nós sabemos, nós estamos com os nossos grupos de intercessão lotados de pedidos de oração. Por pessoas que estão enfermas, doentes, internadas. Queridos nossos que estão internados. Você pode fazer uma marcha de oração por alguém? Eu conto com você. Vamos juntos nessa? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso, tão especial na tua presença, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão se comprometendo a marchar e por aqueles que estão marchando em oração. Obrigado porque o Senhor, eu tenho certeza que ouve, porque estamos numa grande corrente, numa cadeia de oração, pessoas unidas, famílias, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, casais, clamando pela vida material, espiritual, emocional, pelos casamentos, pelos relacionamentos, pela saúde. Estamos juntos aqui, Pai, clamando, e cremos que é o Senhor conosco, então atende a oração.
Olha, Pai, pelo clamor daqueles que estão chorando, que estão, ó Deus, passando por circunstâncias tão difíceis. Olha por eles, meu Pai, tem misericórdia da vida deles. O Senhor que conhece as lágrimas é o Deus da nossa vida. Por isso estamos clamando e dizendo: tem misericórdia, Pai. Eu me coloco como intercessor e recebo a intercessão dos meus irmãos que estão conosco em oração, juntos. Mas, ó Pai, tomando posse dessa palavra que o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse isso a Moisés há séculos atrás. O Senhor disse: a minha presença irá contigo e eu te darei vitória. Que a tua presença vá conosco, que o Senhor nos dê vitória. Que a tua presença esteja com os nossos irmãos que estão doentes, passando lutas, dificuldades, pelos nossos irmãos que estão marchando, que o Senhor esteja com cada um deles. E creio que o Senhor nos dará a vitória. Seja assim sobre nós, a tua bênção por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja com a tua vida e que a presença do Senhor esteja sobre o teu lar. Compartilhe esse culto com o máximo de pessoas que você puder, para que a bênção do Senhor alcance muitas pessoas. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Deus te abençoe. Amém.